Hoje é segunda-feira e na segunda-feira a gente sempre começa uma família diferente, não é mesmo? Só que hoje nós não vamos aprender uma família, nós vamos aprender uma lição. Qual que é a diferença da lição com a família? A família silábica, ela tem as suas irmãzinhas, ela tem as sílabas que são todas da mesma família. Por exemplo, na família do sabiá, nós temos a sílaba sa, a se, a si, a so, a su e a são. São 6 sílabas que são irmãs, que estão juntas na mesma família. A lição, ela é diferente. Por quê? Porque ela não tem irmãs, ela é sozinha, ela não tem uma família para estar junto com ela. E a lição que nós vamos aprender hoje é a lição do osso. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa aprender na lição do osso. O que que é? Todas as vezes que a gente quiser que a palavrinha tenha o som de S e que o S esteja no meio da palavrinha, a gente precisa usar 2 vezes a letra S. Como assim? Por exemplo, mas tem uma coisa muito importante. Esse som do S, que vai ter o sonzinho do S nas palavras, você só vai escrever ele, o SS, a lição do osso, quando estiver entre vogais. Então, todas as vezes que você estiver entre vogais e quiser que o som seja de S, você vai precisar escrever SS. Vou dar um exemplo para vocês. A própria palavrinha osso. Olha só, o O não é uma vogal, o outro O também não é uma vogal, e a gente não tem o som de S, ó, osso, ó, o som do S é esse, osso. Então, eu preciso escrever 2 S's. Outra palavrinha, por exemplo, passeio. Ó, passeio. O A é vogal, o E é vogal. Olha só quem tá no meio delas. O S, S. Por quê? Porque eu quero que tenha o som de S, ó. Passeio. Então, todas as vezes que for entre vogais, que tiver entre vogais, e o som for de S, você vai usar SS. Outro exemplo, deixa eu colocar aqui outra palavrinha para vocês verem. Disse, ó. Disse. O E é vogal, o I é vogal, e eu não tenho o som do S, disse. Então, eu tenho que usar SS. Então, a lição do osso, ela é essa, é a lição do SS. Então, todas as vezes que você quiser que o som seja de S e esteja no meio da palavrinha entre vogais, você vai colocar SS. Mas, tia, eu vou escrever agora todas as palavrinhas com SS? Não, só quando ela estiver entre as vogais e o som da palavrinha for som de S. Agora, tem uma regra muito importante que vocês precisam aprender. Que regra é essa? Vou escrever uma palavrinha aqui para vocês verem, ó. Sabia. Eu escrevi com 2 S's? Não. Tem o som de S? Tem. Mas ele tá o quê? No começo. A gente nunca, isso é uma regrinha, nunca vai começar palavra com 2 S's. Nunca. Você sempre vai começar com um S só. Porque a gente tem a família do sabiá para isso.
Então, a família do sabiá começa com 2 S's? Não. Então, todas as vezes que a gente for começar palavrinha que tiver o som do S, você não vai começar com 2 S's. Nunca vai começar a palavrinha com 2 S's. Sempre no começo das palavras é um S só, tá? Os 2 S's, a tia Regia já falou, a gente usa no meio das palavrinhas para ter o som de S, e esse som só acontece se ele estiver entre duas vogais. Se estiver entre uma vogal e uma consoante, é um S só também, tá? Mas se for entre duas vogais, você precisa usar 2 S's para fazer o sonzinho do S. Combinado? Então, todas as vezes que eu quiser que a minha palavrinha tenha o som de S e está escrito S no meio da palavrinha, eu vou usar o S 2 vezes, mas se esse S tiver entre duas vogais, para ter o som de S. Combinado? Lá na página 112, você vai fazer a leitura das palavrinhas e a leitura das frases. Então, quando for ler a palavrinha, você vai olhar aqui, ó. Por exemplo, ó. O, so. Quando tiver 2 S's, você tem que fazer o sonzinho do S, ó. O, so. Passeio. Passe. Ah, tá. Então, todas as vezes que você ver 2 S's, você faz o sonzinho de S. E a página 113. Complete com um S ou 2 S's. Quando que a gente vai usar um S só aqui? Qual que é a regrinha? Quando a gente começa palavra. Então, você só vai colocar um S quando for no comecinho da palavra. Se tiver no meio e tiver duas vogais, você vai saber que você tem que colocar 2 S's. Olha só. Nós temos aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vamos lá. O que eu tenho aqui? Vogal, vogal. Então, eu sei que eu tenho que colocar o quê? Um S ou 2? 2. Por quê? Porque ele está entre duas vogais e está no meio da palavrinha. E eu quero que tenha o som de S. Massa. Agora, e aqui? O S vai ser o primeiro, a primeira letrinha da palavra. Então, eu tenho que colocar o quê? Um ou 2 S's? Um. Toda vez que for no começo, que for a primeira palavrinha, ó, você já pode colocar um S só, porque é regra. Você nunca vai começar a palavra com 2 S's. Nunca, 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 nunca. Então, você já viu que o tracinho é a primeira palavrinha? Já coloca um S, ó. Sítio, sino, sabiá. Agora, se eu vejo que o tracinho tá no meio da palavra e antes e depois do tracinho tem vogal, eu sei que vai ser SS. Por quê? Porque aí vai ficar com o som de S, ó. Tosse, massa. Mas se o tracinho tá no começo da palavrinha, então eu sei que eu tenho que colocar um S só. Tá bom? Não esquece disso. Número 2. Escreva palavras com SS. Então, você vai escolher algumas palavrinhas que você quiser, que tenham SS, e vai escrever aí no quadradinho. Olha só, aqui na página anterior tem várias palavrinhas. Você pode pegar delas aí. Número 3. Forme frases com as palavras osso, gato, passeio. Lembrando que frase começa com letra maiúscula e termina com pontinho final. E por último, ditado. Eu vou ditar palavrinhas para vocês que tenham um S e 2 S's, que eu quero ver quem vai acertar. Primeira palavrinha, Cássio. Cássio. Segunda, sino. Sino. Terceira, tosse. Tosse. Disse. Disse. Sabiá. Sabiá.
massa, massa. Sede, sede. Nosso, nosso. E por último, suco, suco. Se começou com som de S, é um S só. Se o som do S tá no meio das palavrinhas, são 2, tá bom? Um beijo, excelente atividade para vocês e até a próxima aula.